Paz e graça, queridos irmãos. Queridos irmãos, mais uma vez estou aqui para compartilhar com os irmãos acerca da exegese, como fazer uma exegese, ou seja, os passos da exegese. Mas antes devemos definir, o que é exegese para nós termos mais percepção daquilo que nós vamos tratar. Exegese vem do prefixo ex, que significa cavar ou aprofundar-se. E não só, essa mesma exegese é de etimologia grega, que significa exesis, ou seja, explicação, interpretação, que é o processo de explicar um texto bíblico empregando as regras da hermenêutica. E também quando estamos a tratar sobre hermenêutica, que é de etimologia grega, que significa hermeneus, significa explicar, interpretar a teoria do entendimento, do significado de um trecho bíblico, incluindo, queridos irmãos, análise do texto, sua intenção, seu contexto e os costumes e a cultura do autor humano. Então, quando estamos a falar da exegese, é só nós procurar entender, quase como possível, encontrar o significado que os receptores originais da Bíblia compreenderam. Então, hoje iniciarei com o primeiro passo da exegese, que é conhecido como investigar a situação comunicativa. Este é o primeiro passo da exegese, que é investigar a situação comunicativa. Esses passos são tão essenciais porque se um pregador conhecer, ter domínio desses passos, então ele será bom pregador, bom ministro da palavra de Deus. Então, o que significa investigar a situação comunicativa? Visto que é o primeiro passo da exegese. Este passo significa que nós estamos a procurar entender, ou seja, encontrar tanto possível ao respeito do autor, os receptores da carta e o estado da igreja local neste caso, e a razão para escrever a carta. Então, quando nós estamos a falar sobre investigar a situação comunicativa, nós estamos a procurar entender ao respeito do autor, a respeito dos receptores da carta e a respeito do estado local da igreja, e também estamos a procurar entender a razão para escrever a carta. Então, nós podemos encontrar, queridos irmãos, algumas informações diretas, como também algumas indicações indiretas no próprio livro da Bíblia. Eu convido os irmãos a abrirem Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós faremos uma aplicação deste primeiro passo, que é investigar a situação comunicativa, que é mesmo nós procurar entender o respeito do autor, os receptores, o estado da igreja local e por quê, qual é a razão de escrever a carta. Primeira pergunta, nós a extrairmos dentro de Colossenses é: quem escreveu a carta? Quem escreveu a carta? Colossenses 1, versículo 1, nos mostra que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e irmão Timóteo. Então, quem escreveu a carta foi nosso irmão Paulo, conforme encontramos no versículo 1, no capítulo 1. Então, a outra pergunta também, que nós devemos fazer é: quem estava com o autor quando escreveu isto? Basta nós atentarmos no versículo 1, vamos dar conta que quem estava com Paulo quando ele escreveu foi o irmão Timóteo. E também, para quem foi escrita a carta? A carta foi escrita para quem? Vejamos no versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, a carta foi escrita para os irmãos em Colosso. Então, nós já temos a percepção para quem a carta foi escrita. Agora, quem pregou o evangelho para os receptores da carta? Neste caso, os receptores são os colossos. Quem pregou para eles? Colossenses 1:7 diz essa palavra do Senhor: segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então nós já sabemos que quem pregou
o evangelho para os receptores da carta foi Epáfras, conforme notamos no versículo 7. Também tem mais uma outra pergunta. O ministério, ou seja, o serviço de Paulo foi estendido aos Colossenses? A resposta está no capítulo 2, no seu versículo 1 a 5. Também, a quem foi que os Colossenses, os irmãos em Colossos, né? A quem que os Colossenses tiveram que tomar cuidado? Quando nós estamos a meditar no livro de Colossenses, nós vamos ver que os Colossenses eles deveriam ter o cuidado. Cuidado de quê? Então a pergunta é: a quem foi que os Colossenses tiveram que tomar cuidado? Se nós atentarmos para Colossenses no capítulo 2, versículo 8, diz essa palavra do Senhor: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, os irmãos de Colosso, eles deveriam tomar ou deverão ter cuidado com pessoas que talvez poderiam ensinar filosofias mundanas, vãs sutilezas, ou seja, tradições humanas. Eles deveriam tomar cuidado desses ensinos, que era pregado por um determinado grupo que em diante nós veremos quem são e qual foi a natureza do falso ensinamento que eles deveriam resistir. Quem? Os irmãos em Colosso. Qual foi a natureza do falso ensinamento que eles deveriam resistir? Colossenses 2,16 diz que ninguém, pois, vos julga por causa de comida, bebida, ou festa, ou lua nova, ou sábados. Esses são os ensinamentos que eles deveriam resistir. Mais em diante nós vamos entender o que isso significa. Também, queridos irmãos, a última pergunta é: onde estava Epáfras quando a carta foi escrita? Basta nós vermos em Colossenses no capítulo 4, versículo 12 e 13, nós teremos a resposta desta nossa pergunta. Então, nós podemos, queridos irmãos, né, encontrar alguma informação de outras fontes, tal como a Bíblia de estudos, também que ajudam neste primeiro passo da exegese. Nós podemos também nos remeter nas enciclopédias bíblicas, que também ajudam, e livros de referências. Então, tem muitas outras fontes onde nós podemos procurar, essa informação do primeiro passo da exegese, porque Paulo nunca explicitamente descreve os falsos ensinamentos, né, aqueles punham na carta aos Colossenses, mas a natureza da heresia terá que ser deduzida de declarações que ele faz em oposições aos falsos mestres. Vamos analisar um pouco, né? Uma análise da sua refutação sugere que tais heresias eram diversas em naturezas. As heresias que Paulo vem para refutar eram diversas em natureza. Alguns dos elementos dos seus ensinamentos eram: um dos ensinamentos que Paulo vinha para tentar refutar era o cerimonialismo. O que é cerimonialismo, né? O cerimonialismo é o ato de cumprir regras rigorosas a respeito da permissão de comidas e bebidas festivas e religiosas e circuncisão. Isso são os ensinamentos que Paulo vem para tentar refutar, conforme nós vimos já em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 a 17, conforme nós vimos em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, conforme nós vimos em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Esse é um dos primeiros pontos também das heresias que Paulo estava vir para refutar, que é considerado como o cerimonialismo, aqueles que traziam, né, que traziam ideias no povo para cumprir regras rigorosas a respeito de permissões de comidas, bebidas festivas, religiosas e circuncisão. Mas nós vimos Paulo combatendo este ensinamento. E outro ensinamento também era o asceticismo. Ou seja, ascetismo. O que é ascetismo? Ascetismo significa a ideia de falar: não pega naquilo, não prova, não tocar, conforme nós vimos em Colossenses capítulo 2, versículo 21 e o versículo 23. Também esse é um dos ensinamentos que Paulo vem trazer para refutar.
acerca deste ensinamento. Também adoração a anjos. Nós vimos em Colossenses 2,18, Paulo ele vem trazer este ponto para refutar, porque isso é uma heresia. Também o rebaixamento de Cristo. Nós vimos que isto é implicado na ênfase que Paulo faz sobre a supremacia de Cristo. Nós vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 5 a 20 e segundas de Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 3 e 9. Então Paulo ele traz a pessoa de Cristo, ele exalta a supremacia de Cristo, pois havia homens que tentavam fazer coisas para fazer um rebaixamento da pessoa de Cristo, mas nós vimos que Cristo ele está em cima de todos, ele é Deus. Então Paulo ele traz a declaração sobre a supremacia de Cristo. E também tem outro ponto que Paulo ele vinha para tentar combater. Este ponto é que é conhecido como conhecimento secreto. O que é o conhecimento secreto? O conhecimento secreto são os gnósticos. Esses gnósticos que gabavam-se disso, conforme nós vimos em Colossenses capítulo 2, versículo 18, a ênfase que Paulo faz em Cristo, em Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 3. E que Paulo ele traz a ideia em que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, um dos grupos que a igreja em Colosso deverá ter tomado cuidado com eles são o grupo dos gnósticos, eles que deturbavam o evangelho. E não só um dos grupos, uma das coisas também que nós devemos entender, queridos irmãos, é a confiança na sabedoria humana e tradição, conforme uma advertência que Paulo faz no capítulo 2, no versículo 4 a 8. Estes elementos parecem que caem em duas categorias. Estudando todos esses elementos que nós falamos, nós vamos entender alguma coisa. Nós vamos entender que estes elementos parecem que caem em duas categorias. Primeiro, judeus e gnósticos. Esses são os dois grupos que traziam esses movimentos, que traziam esses princípios antibíblicos, que Paulo ele vem mandar que os irmãos em Colossos deverão tomar cuidado. Parece que a heresia dos colossenses era uma mistura, queridos irmãos, de uma forma extrema do judaísmo e uma ênfase inicial do gnosticismo. Nós vimos isso na introdução do nosso irmão João, em 1 de João, trata acerca mesmo disso, do gnosticismo. Ver também acerca disso, né? Basta nós vermos em Colossenses no capítulo 2, versículo 23. Então, este é o primeiro passo da exegese, que nós vamos procurar entender, ou seja, procurar entender quanto possível o autor da carta, os receptores da carta, o estado da igreja e também procurar a razão deles escrever aquela mesma carta, conforme nós vimos em Colossenses, que o autor é Paulo, os receptores são os irmãos em Colosso, o estado da igreja é que eles deveriam tomar cuidado com algumas heresias que estavam sendo introduzidas, e também foi uma das razões que Paulo ele escreve essa carta para despertar os irmãos a eles a tomarem cuidado acerca das heresias que alguns grupos, né, que são conhecidos como o judaísmo e os gnósticos, eles poderiam trazer ou implantar dentro da igreja. Este é o primeiro passo da exegese e poderemos depois, na outra série, tratar do segundo passo. Para você que tiveres uma dúvida, uma inquietação, pode expor nos comentários, eu estarei respondendo e poderemos interagir. E para você que tens assistido sempre os nossos vídeos, ainda não se inscreve no nosso canal, se inscreva, aperta nas notificações para receber novos vídeos e compartilhe nosso vídeo e goste do nosso vídeo. Que Deus vos abençoe. Amém.